caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Olá, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma querida escola dominical. Nesta feita, a nossa segunda parte da nossa escola dominical com os jovens. Hoje, lição 9, 31 de 5 de 2020, vamos falar com o tema Os Gibeonitas enganam Josué. Esse tema abençoador para a sua vida nessa tarde. Vamos começar então a nossa querida escola bíblica dominical com uma oração. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por estarmos uma vez mais na Tua presença. Dá-nos, Senhor, nesta tarde abençoada, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção. Nos ajuda, nos ensina para que possamos transmitir, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, que nos traz lições preciosas para as nossas vidas. Somos gratos a Ti por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, mais uma tarde abençoada por Deus. Muito obrigado a todos vocês que a partir de agora ficarão ligados com a gente, interagindo conosco na nossa querida EBD. Quero agradecer mais uma vez a todos os nossos irmãos que estão nos dando essa ajuda para que possamos estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Lição 9, vamos bem rapidinho, né? Vamos falar sobre esse tema bem importante, os gibeonitas enganam Josué. Vamos já então para o texto do dia, que diz da seguinte maneira: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículo 15. A síntese dessa lição nos diz da seguinte maneira: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que com artifícios mentirosos tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então acabamos aqui de ver o nosso texto do dia e a síntese. Vamos para os nossos objetivos da lição desta tarde. O primeiro objetivo é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Segundo objetivo, explicar a astúcia dos gibeonitas. E o terceiro objetivo, expor como o juiz e a misericórdia de Deus, como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Então tá aí. Nesse primeiro momento passamos aqui o tema da lição, né? O texto do dia, a nossa síntese e também os objetivos. Vamos trabalhar em cima desses objetivos para que possamos
desta feita, extrair lições preciosas para as nossas vidas. Espero que você esteja aí nos assistindo, ansiosos para aprendermos mais da parte do Senhor. Eu vou ler bem rapidinho, porque não é muito extenso o texto bíblico, está no livro de Josué, no capítulo 9, versículos 1 ao 6, e depois pula para o 15 e o 16, para que nós possamos melhor entender a nossa lição dessa tarde. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Pulamos para o versículo 15 e depois o 16. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E o versículo 16 e último diz: e sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, esse é o nosso texto do dia, que nós lemos aqui. Vamos entender, já está dando mais ou menos para você entender, os gibeonitas enganam a Josué, de que maneiras eles enganaram a Josué, de uma maneira argilosa, né? De uma maneira bem astuciosa, e vamos entender o que aconteceu com esse povo e o porquê esse povo agiu dessa maneira, né? No início do nosso texto bíblico, a gente percebe que existem alguns reinos aqui, alguns povos que esses heteus, né, e os amorreus e tantos outros povos daquela época, aqui diz que eles se juntaram para guerrear contra Israel, contra o povo de Deus. O interessante é que esses povos, anteriormente, eles sempre viveram em guerra, né? Eles nunca foram povos amorosos uns com os outros, mas quando foi para se juntarem para fazer guerra contra Israel, contra o povo de Deus, eles se juntaram, né, para poder guerrear contra o povo de Deus. Mais na frente a gente vai entender tudo isso aqui desse texto bíblico. Vamos então à nossa introdução, bem rapidinho, para não ficar cansativo para os nossos queridos irmãos que estão, os nossos queridos espectadores, os nossos irmãos que estão nos assistindo aí do outro lado, tá ok? Vamos lá. A nossa introdução diz da seguinte maneira: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Olha aí, aqui começa o desenrolar da história, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores, advindos de um país distante, e de modo astuto convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois
os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Veja aí, então, aqui começa o desenrolar dessa história e por que esse povo, né, os gibeonitas, enganaram a Josué. Nós vemos aqui alguns objetivos, alguns pontos que eles enganaram, o porquê levaram eles a enganar a Josué, né? Um dos primeiros pontos que a gente vê aqui é porque eles temeram, né? Ficaram com medo, porque lá atrás, Josué, como nós bem sabemos, nós que lemos, você também que lê, estuda a Bíblia, a palavra do Senhor, nós vemos na história bem anteriormente que Josué, o povo de Deus, o povo de Israel, havia derrotado Jericó e, consecutivamente, também derrotado Betânia e logo após Aia, né? Ai, ou então a cidade de Ai. E eles ficaram atemorizados, né? Eles ficaram aterrorizados com medo de que Israel pudesse também ir de encontro aos gibeonitas e também derrotá-los, destruí-los, né? Porque eles também eram povos inimigos de Israel, assim também como os demais povos, assim como os heteus, os amorreus, os cananeus e os demais povos daquela época. Mas o mais interessante aqui, a lição que nós tiramos daqui, é que nós devemos estar sempre vigilantes, é que nós devemos estar sempre alertas, atentos, para não sermos enganados, né? Para não cairmos em situações ardilosas, em armadilhas. Nós temos exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de pessoas que caíram nessa armadilha, nesse engano, né, nesse dolo do inimigo. Nós temos a primeira da história que nós temos é Eva, né, que preferiu ouvir a voz do inimigo, ou seja, preferiu ouvir a voz da serpente do que ser obediente à voz de Deus, né? Ela preferiu ouvir a serpente do que ouvir a voz do próprio Deus, do seu próprio Criador. E o segundo exemplo que nós temos também é Sansão, né? Nós temos aqui na lição esse exemplo também, foi Sansão. Sansão, ele se envolveu de uma tal maneira, no sentido, digamos assim, amorosamente, né? Porque os filhos de Deus, como até hoje, obviamente, os filhos de Deus, na época de Sansão, ele foi entregue na casa do Senhor, ele deveria servir totalmente ao Senhor, integralmente ao Senhor. Ele se entregou aos pés do Senhor. Então, ele não deveria, digamos assim, se casar, né, e nem ter relações amorosas com mulheres estranhas, de outros povos, de outras nações, porque o Senhor sempre recomendava ao seu povo a não cair nesse laço, porque as outras nações serviam a outros deuses, né, a deuses falsos, a deuses pagãos. Então, Sansão também caiu nessa armadilha, né, na armadilha que Dalila armou para ele. E o terceiro exemplo que nós temos aqui também dessa pessoa que caiu foi do profeta, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 ao 24, aquele profeta que preferiu dar ouvidos ao profeta velho do que dar ouvidos à voz do Senhor, e nós vemos o fim trágico daquele profeta, que ele foi comido pelaquele leão, né? Então vamos entrar bem rapidinho, esse primeiro momento de exemplos que eu dei aqui, de não confiar, né, em certas situações e pessoas, para que não venhamos, para que possamos estarmos vigilantes. O primeiro tópico diz assim: os inimigos se unem contra Israel. Olha só, os inimigos se unem contra Israel. Vocês lembram que no início eu disse que aqueles povos que se uniram contra Israel, eles próprios entre si viviam em guerras, né? Eles viviam em guerras, mas neste momento se uniram contra o povo de Deus. Subtópico diz assim: a inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué
tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus, ou os israelitas, né, o povo de Deus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos antes. É como eu havia dito, né? Pelo contrário, frequentemente havia guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, né? Eram cidades muradas, de muralhas gigantes, porque eles viviam em constante guerra, né? Então, o motivo, né, dessas grandes muralhas. Como disseram os espias enviados por Moisés há 38 anos atrás, né, os espias que foram enviados por Moisés ficaram assustados, né, com a grandeza dos reinos daquelas cidades, né? Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Então, nós percebemos aqui que, trazendo para os nossos dias atuais, irmãos, percebe-se em nossas vidas que sempre quando uma vitória em nossa vida está prestes a chegar, quando nós estamos com uma vitória já quase em nossas mãos, sempre acontece um levante, né? Sempre acontece algo para que venha tentar nos impedir de receber esta bênção, de receber essa vitória, esse presente, digamos assim, esse presente que o Senhor vem nos entregar. Mas o que nós devemos fazer? Devemos estar vigilantes, atentos, né? E sempre buscando respostas no Senhor, porque só dele vem a melhor resposta, né? A gente vai ver o motivo do erro, digamos assim, de Josué e dos seus príncipes em relação aos gibeonitas, exatamente porque eles não deram, digamos assim, eles não buscaram a resposta diretamente no Senhor, mas resolveram por conta própria a situação. O segundo subtópico diz: os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa colina superava facilmente o exército dos hebreus. Vejam só, somente um povo, os cananeus, superava os exércitos dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na colisão, pois Deus estava ao lado do seu povo. Então, o segredo é esse. O exército pode ser gigantesco. O inimigo, o problema que está nos assolando pode ser grande aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos humanos, quando olhamos, o problema é gigantesco. Mas devemos sempre olhar para o tamanho do nosso Deus, que Ele é bem maior do que os nossos problemas, que às vezes nós pensamos que é grande, né? Que às vezes é difícil realmente passarmos por aquilo, achamos talvez que nem vamos vencer. Mas quando colocamos, irmãos, a nossa confiança inteira e total nos pés do Senhor, a solução vem, né? O Senhor, Ele guerreia por nós, amém? O terceiro subtópico diz: o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega, olha que coisa interessante, essa palavra, né, de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento temos uma palavra, né, a palavra grega, que corresponde para astúcia, é panaurgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade, né, ou sabedoria ilusória ou falsa.
e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva, né? Vocês lembram que no início eu usei Eva como exemplo, né? Então, lá no Antigo Testamento, nós temos essa palavra aqui, essa palavrinha grega aqui, essa palavra astúcia, que traduzido quer dizer isso, né? Artimanha, sagacidade. A serpente usou isso para Eva. Ela usou um tipo de artimanha, de sagacidade, de sabedoria ilusória para lubridiá-la, para enganá-la, a qual veio cair nessa armadilha. Então, Eva foi iludida, Josué também, e nós. Se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Então, sempre nesse vídeo aqui, vocês vão ver eu falando sempre para vocês vigiar, para nós vigiarmos, estarmos atentos, né? Porque isso está contido aqui nesta lição. Vigilância, o segredo é vigiarmos, orarmos, estarmos sempre atentos para que possamos vencer as guerras desta vida. O segundo tópico, vamos então para o segundo tópico, a astúcia dos gibeonitas. Olha só, mais uma vez a palavrinha aqui aparece, né? A astúcia dos gibeonitas, eles foram astutos. Por que eles foram astutos, né? Por medo? Por temer a Israel? Vamos lá, as aparências enganam, né? Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem a ponto de enganar um general experiente. Vejam só que interessante. Eles se disfarçaram tão bem que enganou o próprio general, um homem de guerra experiente, né? Como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa de piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor, né? Então aqui foi o erro do povo de Deus, aqui foi o erro do general Josué. Ele, um homem experimentado em guerras, um homem que sempre serviu ao Senhor diligentemente, mas neste momento ele vacilou, né? Ele caiu nessa astuta cilada do seu inimigo, dos gibeonitas, né? Ele, como sendo um homem experimentado de guerra, sempre que acontecia de algum dos seus inimigos quererem guerrear contra ele, ele sempre ia buscar conselho aos pés do Senhor. Mas neste momento Josué parece que não lembrou do Senhor. Ele confiou no seu próprio braço, no seu punho. Ele confiou talvez na sua robustez, né, na sua inteligência de homem de guerra experimentado, e ele não quis procurar ao Senhor. O erro de Josué e dos príncipes do Senhor está aqui. Eles não vigiaram. Eles deveriam buscar conselho na boca do Senhor, né? Eles deveriam se prostrar aos pés do Senhor e pedir como sempre pediam, né? Que o Senhor com certeza ia lhes responder. Mas Josué e os seus príncipes, né, tiveram esse deslize e simplesmente acreditaram na aparência daqueles homens que vieram aqui muito bendito, né? Foi sábio em suas palavras, o comentarista, como disse, né? Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, colocaram uma roupagem velha, desgastada, suja, né? Já bem rasgada, e uma linguagem bem humilde, né? Uma piedade pretensa, e aquilo tudo, aquela aparência acabou enganando o grande general Josué. Então que possamos, amados, estarmos sempre vigilantes, a palavra é essa, vigilantes, e sempre estarmos buscando ao Senhor,
a melhor resposta, porque sempre da boca do Senhor vai sair a melhor resposta. Eu sempre costumo dizer que a vontade do Senhor em nossas vidas, né, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade do Senhor em nossas vidas. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. O inimigo de nossas almas, eles sempre usam essas mesmas estratégias. Ele mostra sempre o lado bom das coisas, né? Josué e os príncipes de Israel deixaram se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. O inimigo de nossas vidas, ele nunca vai aparecer para você de uma maneira fantasiosa, como muitas pessoas pensam, né? Pensam de chifre, né? De tridente na mão, aquela coisa horrível. Por que ele faria isso? Ele vai te assustar. Não, ele vem com uma boa aparência, ele vem com uma roupagem diferente, com um figurino bonito, para poder enganar, né? Mas devemos estar vigilantes e atentos às artimanhas do inimigo de nossas almas. Segundo o subtópico diz, a armadilha é descoberta. Mas aí já é um pouco tarde, né? 3 dias depois, os israelitas descobriram que os profetas, que os pretensos embaixadores inimigos e vizinhos, desolado, embaixadores de uma terra longínqua, eram, na verdade, inimigos vizinhos. Olha só. 3 dias depois que Josué fez aquela aliança com eles, aquele acordo com eles, né? Que Josué foi descobrir. Irmãos, mas tudo isso sempre tem a chamada vontade permissiva de Deus. Não nos deixe enganar. Sempre haverá por trás de tudo isso a vontade permissiva do Senhor. O que você quer dizer com isso, irmão Alexandre? Vamos continuar que você vai entender. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado. Por que Deus não ficou irado? Porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança. Vou repetir para que você possa entender. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Para que esse respeito seja incondicional, essa pessoa tem que estar, esse líder tem que estar no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Aí está o erro dos líderes. Eles não pediram conselho ao Senhor. Eles deveriam buscar primeiro conselho ao seu Senhor, ao seu Deus. Terceiro subtópico, a manutenção da aliança. A aliança que Josué fez com eles foi antes de Josué saber que tinha sido enganado. E agora, a aliança seria quebrada? Né? Vamos ver. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, lá na frente, nós vamos ver, lá em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 12, vemos que Saul quebrou essa aliança, firmada no tempo de Josué. Mas aí, todos nós sabemos as consequências que Saul teve, né? O que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida separação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente nós, quantas vezes, inúmeras vezes, nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente
vilipendiada, né? Tem sido sempre quebrada esta aliança, quando não é para ser quebrada, porque é uma aliança firmada no Senhor. Amém? Então, que possamos estar vigilantes, vigiando sempre. Terceiro ponto da lição, uma história de juízo e misericórdia. Olha só, aqui você vai começar a entender. Uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos, eles foram punidos. Olha só, quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo e naquele dia Josué os deu como o castigo, né, que Josué deu para os gibeonitas. Um castigo que se tornou em bênção para os próprios gibeonitas. Olha só, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis e trabalhosos, né? Em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então, não nos deixemos enganar por as artimanhas do inimigo, né? Vamos continuar lutando e relutando para estarmos firmes e constantes, servindo ao Senhor e sempre não esquecendo, buscando sempre os conselhos do Senhor. Segundo tópico diz, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué, curiosamente, os puniu e, ao mesmo tempo, também os abençoou. Porque Josué, mesmo sem saber, curiosamente os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos. O que aconteceu é que os gibeonitas se arrependeram naquele fatídico erro que eles cometeram, né, diante do povo de Deus. Como nesse caso, os gibeonitas, eles queriam preservar a própria vida. Eles temeram, ficaram com medo e temeram a própria vida, por isso caíram naquele erro, né? Temeram a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Olha que Deus, como Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Isso também acontece conosco. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes tropeçamos, quantas vezes erramos, mas nos levantamos, nos reconciliamos com o Senhor, Ele nos perdoa e a sua misericórdia continua para com as nossas vidas. Terceiro subtópico e último desta lição, diz assim, bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto, olha que coisa linda, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? É o que acontece quando, mesmo errando, mesmo falhando, mas nos arrependemos e não continuamos no erro, nos arrependemos e continuamos servindo ao Senhor com alegria, né? Posteriormente,
eles, né, os gibeonitas, também foram chamados de netineus. Essa palavra netineus, ela está também na Almeida Revista e Corrigida, né? Existem algumas traduções, na Revista e Corrigida, ela está netineus, né? Os gibeonitas é traduzido por netineus. Ou servos do templo, já na Almeida Revista e Atualizada, os netinins, né? Tem essa tradução da palavra dos gibeonitas. Auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia. Então, está aqui essa lição maravilhosa que extraímos nessa tarde para as nossas vidas, para o nosso enlevo espiritual. Que lição nós tiramos para as nossas vidas? A lição que nós tiramos para as nossas vidas é que estejamos sempre atentos, vigilantes, para que não venhamos cair nas artimanhas ardilosas de nossos inimigos, do inimigo de nossas almas. Que estejamos sempre atentos, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. O subsídio 2, bem rapidinho, diz assim: fazendo usos apenas dos seus sentimentos, mas não da razão. Eles receberam os homens de acordo com a leitura na margem, por causa de seus mantimentos, percebendo talvez pelo aspecto e gosto de seu pão, não apenas que ele agora estava velho. Então, esse ponto aqui fala da aparência, né? O general Josué e os seus príncipes apenas vislumbraram o que eles estavam trazendo e a sua aparência. Eles viram apenas sentimentos, né? Mas não a razão. Que possamos estarmos atentos, ligados, confiantes no Senhor e vigilantes, para que não venhamos cair também nessas ardilosas ciladas do inimigo. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa nos abençoar. Sou grato a Deus mais uma vez, ao Senhor, ao nosso querido pastor Wilson Lima, pela oportunidade, pela confiança que Ele nos dá. Muito obrigado também ao nosso querido e grande amigo, irmão Hilton, que está sempre aqui na mesa, né? Na mesa de som, nos dando um suporte. Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, rica e abundantemente. E a próxima lição 10, vai falar sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Não vamos perder, porque essas lições são lições valiosíssimas para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Vamos então encerrar, vamos orar. Logo mais à noite, né, isso, às 18h30, nós teremos o culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor. Desta feita, o culto de missões, você não pode perder, vai ser uma bênção. Vamos então orar ao Senhor, entregando as vidas dos irmãos nas mãos do Senhor, sendo gratos ao Senhor por esse momento na sua casa. Senhor amado, muito obrigado por esses momentos, ó Deus, aprendendo da Tua palavra juntamente contigo, Pai. Ensina-nos, Senhor, a cada dia sermos mais vigilantes, sermos mais atentos, Pai amado, e sempre procurarmos conselhos aos Teus pés. Meu Deus, meu Pai Celestial, nos ajuda, nos dá força para que possamos continuar nesta jornada para Canaã Celestial, a Nova Jerusalém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família.